Olá! Como parte avaliativa da disciplina de Estudos Interdisciplinares em Saúde, ministrado pela professora Andréa Maria, eu, Fernanda Muniz e Érica Giovânia apresentaremos a seguinte temática: Instrumentos para avaliar os níveis de letramento em saúde. Nosso plano de apresentação consiste em introdução, objetivos, metodologia, resultados, conclusão e apresentação das referências. Como já discutido, o letramento em saúde é definido como o conjunto de habilidades cognitivas e sociais que determinam a capacidade do indivíduo de obter, processar e compreender as informações de saúde de forma que consiga utilizá-las na sua vida cotidiana, permitindo que decisões possam ser tomadas com base nessas informações, escolhendo o que é melhor para si e para suas famílias. Diante da relevância do letramento em saúde, a literatura desenvolveu e continua a desenvolver instrumentos de avaliação, de mensuração desse letramento. Esses instrumentos, validados até o momento, eles permitem classificar o grau de letramento em saúde de indivíduos e populações e assim determinar a intervenção que se torna mais apropriada nos casos em que há limitação dessas habilidades avaliadas. O que analiso ao avaliar esse letramento em saúde? A compreensão de textos de saúde e a compreensão de números, a tomada de decisão informada sobre cuidados de saúde, tratamentos e prevenções de doenças, a comunicação com os profissionais de saúde, então entender um pouco mais sobre essa interação, se o paciente ele consegue fazer perguntas, entender os diagnósticos, o acesso à informação, se o participante está conseguindo localizar e acessar essas informações de saúde, tanto em meios impressos quanto nos meios digitais. A identificação de fontes confiáveis, se essas fontes, discernir se essas informações são confiáveis ou não, principalmente quando falamos sobre a internet. Aplicação do conhecimento em saúde, tanto em situações práticas como seguir algum plano de tratamento. A autoeficácia em saúde, então se o paciente está conseguindo, gerenciar sua própria saúde, tomar decisões e lidar com informações. O engajamento em comportamentos saudáveis, se o letramento em saúde está sendo associado a hábitos preventivos, aos exames regulares, a esses comportamentos saudáveis. Existem instrumentos de avaliação do letramento em saúde, tanto geral quanto específico. Os instrumentos que avaliam de forma geral esse letramento, nós temos 3 tipos. Os testes de triagem clínica, que avaliam a compreensão de leitura, o reconhecimento de palavras e o numeramento, e buscam identificar as dificuldades de compreender e utilizar informações em saúde. As medidas de aproximação, que já se tratam de pesquisas sobre o letramento e a alfabetização, para estimar as proporções de pessoas que têm essas dificuldades em compreender as informações em uma população em que é retirada uma amostra representativa. Então, essa abordagem ela permite ter uma visão ampla desse nível de letramento em uma comunidade ou uma população. E o terceiro as medidas diretas do letramento em saúde. Então, são testes específicos que avaliam habilidades individuais de compreender, acessar, avaliar e utilizar as informações dos serviços de saúde, e elas fornecem informações detalhadas sobre as habilidades de cada indivíduo e especialmente necessárias para que as intervenções sejam mais direcionadas. E temos também os instrumentos específicos. Esses instrumentos específicos, eles dão um detalhamento e um enfoque em uma condição de saúde única que está se pretendendo ali analisar. Como resultado da utilização desses instrumentos de avaliação,
Os indivíduos podem ser classificados quanto ao nível de letramento em saúde. Nós temos 3 níveis. O primeiro é o básico funcional, que são aqueles indivíduos que têm habilidades básicas de leitura e escrita, que permitem, lidar com as situações cotidianas de saúde, mas que incluem atividades simples. O segundo é o comunicativo, interativo ou intermediário, que são os indivíduos que já têm habilidades cognitivas e de letramento mais avançadas, que em conjunto com habilidades sociais contribuem para que eles possam extrair e aplicar informações e significados de diferentes meios de comunicação, a fim de que possam modificar circunstâncias nas situações de saúde diversas. E o nível de letramento em saúde crítico ou avançado, que são as habilidades cognitivas e de letramento ainda mais avançadas, que permitem com que eles possam analisar informações criticamente e utilizá-las para exercer maior controle sobre eventos da sua vida e situações de saúde de forma geral. Existe uma base de dados que ela é dedicada à avaliação da alfabetização em saúde. E atualmente nós temos registrados 274 instrumentos de avaliação. Nesse site é possível buscar instrumentos utilizando filtros de seleção. Esses filtros te permitem escolher o domínio de alfabetização que está sendo investigado, que será avaliado, o contexto, a duração do instrumento, a quantidade de itens e vários outros critérios relevantes. E, além disso, você consegue estar acessando o próprio instrumento, bem como ter informações sobre sua validação, os artigos associados, os autores envolvidos, a população, dentre outras informações. Com isso, o objetivo dessa apresentação é apresentar os principais instrumentos de mensuração do letramento em saúde, que são disponíveis no português brasileiro, e identificar alguns dos indicadores de qualidade metodológica de validação de instrumentos de medidas de saúde. Para isso, nós realizamos uma busca na literatura por revisões e artigos que abordassem esse tema, a fim de coletar informações relevantes e atualizadas, para oferecer uma visão completa, tanto das ferramentas disponíveis e dos critérios de validação aplicados na avaliação desses instrumentos de letramento em saúde. De acordo com a revisão de Marques e Lemos, os principais instrumentos de medição do letramento em saúde são o teste de alfabetização funcional em saúde em adultos, o TOEFL, e o teste de estimativa rápida de alfabetização de adultos em medicina, o REALME. O teste de alfabetização funcional em saúde em adultos, o TOEFL, ele foi criado na língua inglesa em 1995 por Parker e colaboradores. Posteriormente, foi criada a versão abreviada, o Teste Breve de Alfabetização Funcional em Saúde, em 1999. No Brasil, essa versão abreviada foi traduzida e adaptada culturalmente por Carter e Goulart e colaboradores em 2009. O objetivo desse teste é a avaliação funcional do letramento em saúde, com a compreensão de leitura e as habilidades numéricas. É um teste auto-administrado, com orientações verbais prévias e adota a técnica de close, com preenchimento de lacunas. Essa técnica permite que o leitor exerça um papel mais ativo e consciente durante o processo de leitura, fazendo com que ele se torne mais capaz de controlar o próprio processo de compreensão. O TOEFL, ele possui, sua versão original, possui 50 itens de compreensão de leitura e 17 de habilidades numéricas, e tem um tempo de duração de 22 minutos, 12 minutos para compreensão de leitura e 10 minutos para compreensão numérica.
Sua versão abreviada possui 36 itens de compreensão de leitura e 4 de habilidades numéricas, com 12 minutos de duração, 7 para compreensão de leitura e 5 para compreensão numérica. Ambas versões são pontuadas de 0 a 100 e classificam o nível de letramento funcional em inadequado, marginal e adequado, onde as classificações marginal e inadequado indicam uma limitação na leitura e na compreensão de informações em saúde. Aqui é apresentada a versão abreviada do TOEFL em português. Então, nós temos as orientações prévias, né? Da parte em que compreende a compreensão da leitura. São apresentados aos participantes sentenças com palavras ausentes. Os participantes devem selecionar uma entre as 4 opções disponíveis para o preenchimento dessa lacuna. Os textos utilizados são de materiais reais do contexto de saúde, como formulários médicos e instruções quanto a exames. Já para os itens de numeramento, também são fornecidas orientações verbais prévias e apresentados materiais relativos principalmente a prescrições médicas e solicitado que o paciente ele responda de forma verbal as perguntas após essa orientação. Nesse instrumento, no TOEFL versão original ou abreviada, percebemos que é necessário possuir habilidades de leitura, o que acaba restringindo a aplicação a pessoas alfabetizadas. Outra questão levantada nos artigos, que acaba sendo uma questão crucial, é a restrição temporal. Então, em relação ao tempo necessário que o paciente necessita para escrever a palavra que ele escolheu para completar aquela sentença, né? O espaço com a palavra ausente. E às vezes esse tempo ele supera simplesmente escolher a opção. Isso muitas vezes leva as pessoas a preencherem o formulário sem conseguir ler e responder todas as perguntas, porque eles têm um tempo, né, destinado a isso e depois ocorre uma interrupção. Em termos gerais, isso faz com que essa seção, essa parte numérica, tenham resultados mais positivos do que a seção de compreensão de leitura. O teste de estimativa rápida de alfabetização de adultos em medicina, o REALM, ele já leva em consideração a pronúncia de palavras. Ele foi criado na língua inglesa em 1993 por Davis e colaboradores. Posteriormente, em 2012, foi criada a versão abreviada em espanhol por Apolinário e colaboradores, que incluíram nesse teste também a avaliação de compreensão. No Brasil, a versão adaptada em português foi em 2012 pelo mesmo autor. O objetivo desse instrumento também é a avaliação funcional do letramento em saúde, onde a versão original, o REALM, ele avalia o conhecimento do vocabulário em saúde, onde o paciente ele lê em voz alta uma lista de 66 termos médicos organizados em ordem crescente de dificuldade. Cada palavra pronunciada corretamente equivale a 1 ponto. A pontuação do teste original varia de 0 a 66 e é classificada como inadequado, limitado e adequado. E essa versão ela levava em consideração também a alfabetização. As versões abreviadas, tanto em espanhol quanto em português, criadas por Apolinário em 2012, avaliam o conhecimento e a compreensão do vocabulário em saúde. Tem a versão com 18 itens e com 50 itens e ambas classificam em adequado e inadequado. Aqui é apresentado um exemplo da versão abreviada que já envolve tanto o vocabulário quanto a compreensão, criada por Apolinário em 2012, de 50 e 18 itens
em que são apresentados, né, termos de saúde ao paciente para leitura e associação de palavras.